Eu sou a policial Sheila Mello. Eu nasci aqui em Foz do Iguaçu, dia 17 de junho de 1982. E o meu nome nem era para ser Sheila Mello. É uma coincidência ser o nome de uma pessoa famosa no Brasil. Quando eu nasci, meu nome era para ser Michele. Minha mãe tinha dado o meu nome de Michele. E o meu pai, quando foi me registrar, chegou lá, ele esqueceu do meu nome. E essa é uma história que o meu pai conta que as pessoas acham engraçado, né? E que hoje eu também acho engraçado isso. Mas ele foi me registrar, chegou lá, ele não lembrava. E ficou, né? Ah, vai ser Sheila, alguma coisa Sheila. A moça do cartório falou, Sheila? Daí ele falou assim, é Sheila. Sheila o quê? Daí ele falou, pra agradar minha mãe, como ele não lembrava meu nome, ele colocou Sheila Fátima, que é o nome da minha mãe, Fátima. Sheila, e daí ficou Sheila Fátima de Mello. E daí quando ele chegou com o registro em casa, minha mãe pegou o registro, foi olhar, né, feliz, foi olhar e olhou e viu que era Sheila Fátima de Mello. Ele falou assim, mas Cláudio, o nome da menina era para ser Michele. E ele falou, não, combina com ela. Né? Então, meu pai, ele foi um pouco distraído, mas porque também ele esperava muito um menino. Né? Eu já tinha tido a minha primeira irmã, que nasceu, morreu no parto. Né? E a minha segunda irmã, que é a Elaine, que também era uma menina, então ele esperava um menino quando minha mãe engravidou de mim. E minha mãe, né? Mãe ama todos. Minha mãe me amou desde o primeiro momento, meu pai também, mas do jeito dele. Quando eu fui crescendo, a gente morou aqui em Foz do Iguaçu, meu pai era funcionário da Itaipu, ele era operador de guindaste. E ele veio para a construção da Itaipu, né? Então ele trabalhava lá e a gente morava na Vila A. E o meu pai, crescendo, meu pai gostava de mim, mas gostava mais da minha irmã mais velha, né? E logo minha mãe engravidou do Bruno, que é meu irmão. Minha mãe engravidou, meu irmão nasceu, e daí foi a felicidade do meu pai, que daí era o Bruno, o filho que ele tanto queria. Então foi um desafio para mim. Eu sempre conto uma história também da minha infância. Logo a gente ficou aqui em Foz do Iguaçu e meus pais se mudaram para Santa Terezinha. Quando meu pai saiu da Itaipu, né, que ele deixou de ser funcionário da Itaipu. A gente mudou para Santa Terezinha de Itaipu, aqui do lado, no Parque dos Estados, que é um bairro lá de Santa Terezinha. E nós tínhamos um vizinho chamado Marcelinho, que é o apelido dele. E ele era muito meu amigo e ele gostava muito do meu gato. Né? Então, o primeiro empreendimento que eu fiz na minha vida foi vender o meu gato para o Marcelinho. Vendi meu gato para o Marcelinho, eu tinha uns 4 anos. E quando eu dei o dinheiro pro meu pai, falei que eu tinha vendido meu gato, eu cresci no conceito do meu pai, né? Porque o pai sempre foi um homem empreendedor, um homem visionário. Mas o Marcelinho, como a gente também não fez contrato, né? Então o Marcelinho teve que devolver o gato depois para mim. E eu fiquei com o gato com o dinheiro, mas o Marcelinho era meu amigo, então ficou tudo bem. Nós tínhamos uma vida confortável em Santa Terezinha, eu passei a minha infância e minha adolescência em Santa Terezinha de Itaipu. E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, meu pai nos comunicou que ele faliu. Então a gente teve que trocar o carro, trocar a casa e foi um momento bem difícil. Ali eu comecei a despertar, né, para pensar em ter minha própria renda. Então eu comecei a vender as coisas, vender produtos em revistas na escola. E quando eu tinha perto dos 17 anos, meu pai já estava assim, numa situação grave financeira. Ele resolveu ir embora para Rondônia, que era onde moravam a mãe dele e os meus tios, os nossos familiares moravam lá já. Então meu pai comunicou que ele ia embora, me contou que ele iria embora para Rondônia e ele me perguntou se eu gostaria de ficar em Santa Terezinha para terminar meus estudos, que eles logo voltariam. Então no dia do meu pai ir embora, ele colocou lá, né, as coisas tudo na caminhonete que a gente tinha. Deu tchau, minha mãe foi chorando, igual toda mãe, né, me deixando aos 17 anos. E o meu pai foi se despedir de mim e falou assim, olha, daqui 3 meses a sua mãe volta para te buscar. E eles não voltaram. Mas o meu pai, antes deles irem, meus pais me ensinaram muitas coisas. Meu pai sempre foi muito trabalhador e a minha mãe sempre cuidou da casa, né? Sempre cuidou dos filhos, sempre demonstrou assim uma mulher com paciência, com carinho, com amor. E isso
foi me dando lições de vida. E essas lições me preparou para esse momento que eles foram embora. Quando eles foram, eu fiquei aqui no Paraná sozinha e eu sabia que eu tinha que me virar. E um dos meus maiores desejos era dar orgulho para o meu pai e para minha mãe. Eu queria muito que eles se orgulhassem de mim. E eu comecei a estudar, né? Eu fui trabalhar primeiro no Camalito, né? No Centrão do Seu Camal Osman. Eu trabalhei no Centrão lá na Vila Porte, de vendedora. E fui vendedora. Eu não era boa vendedora, mas eu trabalhava lá e era a minha renda. Depois eu queria muito trabalhar num posto de combustível. Era um desejo que eu tinha, eu achava muito legal. E eu fui trabalhar no posto do Beto aqui. Eu trabalhei 1 mês no posto do Beto, mas eu fui muito ruim. Eu era muito ruim mesmo. Eu fui como frentista e eu não me dei bem, eu abastecia as coisas errado. Eu fazia tudo errado como frentista. Mas eu não desisti do meu sonho de trabalhar no posto. Então eu fui procurar emprego lá em Santa Terezinha de Itaipu, num outro posto, que era o posto do lado da minha casa, que era o posto Bonamigo, e fui pedir emprego lá. Minhas amigas já trabalhavam lá, eu já tinha 18 anos nessa época, e eu passei na entrevista, comecei a trabalhar no posto. Foi um momento muito bom para mim, porque o posto era do lado da minha casa, e meu sonho nessa época era não pegar ônibus. Então eu queria muito trabalhar lá do lado da minha casa para não pegar ônibus para vir para Foz. E daí fui admitida, trabalhei ali quase 1 ano. Só que daí minha mãe adoeceu, eu fui para Rondônia para visitar minha mãe, que ficou doente. E quando eu retornei e fui procurar emprego em outro posto de combustível, que já não era do lado da minha casa. E eu era caixa, né, nesse último emprego. Eu fui para outro posto e chegou lá, eu estava indo muito bem, era um posto novo, lá na cidade mesmo, em Santa Terezinha de Itaipu. Só que no meio disso, um dia tinha um gerente que não gostava de mim. E esse gerente, um dia eu arrumei no posto de combustível tem os olhos, né, de motor. Então eu arrumei de um jeito que eu achava bonito, mas eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, eu não tinha assim muita noção de que se eu mexesse em algo que não era meu, isso causaria algo ruim. E o gerente veio correndo lá de fora, assim, bravo, e eu fiquei olhando assim, falei, nossa, ele tá bravo hoje. E daí ele veio e chegou e me falou muitas coisas, né, me distratou, me maltratou na frente das pessoas. E eu fiquei muito chateada com aquilo, muito magoada mesmo. E eu, no dia seguinte, fui trabalhar triste, e eu abri o jornal. Quando eu abri o jornal, estava lá, concurso da Polícia Militar do Paraná. 3 vagas para mulher. E eram 37 vagas para homens. E eu falei, gente, é isso aqui que eu vou fazer, eu vou passar nesse concurso. E eu tinha 18 anos. Não vou passar nisso aqui. Eu mal sabia o que a Polícia Militar fazia. Eu não sabia mesmo, eu nunca tinha pego numa arma. E eu falei, não, eu vou passar. E eu falei para algumas amigas que eu ia fazer o concurso, em seguida, assim, naquela semana mesmo, pedi demissão do meu emprego. E eu tinha 30 dias só para estudar e treinar. Então eu comecei a treinar todas as manhãs, eu levantava, corria, na manhã eu estudava, ao meio-dia eu corria novamente, à tarde eu estudava novamente. Então assim, foram 30 dias intensos de estudo e de exercício físico.